Ok, pessoal, tudo bem? Prazer falar com você. Eu estou hoje gravando esse vídeo para comentar algo que eu vi na internet, né? Achei bastante interessante e acredito que deveria comentar. É um pastor, o nome dele, se não me engano, é Tiago, e ele fez o seguinte desafio, um desafio público, um duelo. Ele está propondo um duelo entre ele e o Carlinhos o Vidente, né? O vidente das celebridades, o Carlinhos, que ficou famoso pelas previsões da queda do avião do time de Chapecó e também pela goleada da seleção brasileira. E então esse pastor, ele gravou um vídeo e jogou aí na internet desafiando o Carlinhos para um combate, um Ultimate Fight. Loucura, né? E aí, segundo o pastor, ele vai desmascarar o vidente Carlinhos. Bem, isso é um problema do pastor que fez esse desafio. A razão de eu gravar o vídeo é para avaliar esse desafio. Até que ponto é correto sairmos por aí desafiando pessoas de outra fé, de outra religião e de outra confissão sobre fé, de outra confissão de fé. Bem, eu acredito que, em princípio, o pastor ele tenha dito isto pautado na narrativa do livro de Reis, no Velho Testamento, onde Elias, o profeta, desafia os 450 profetas de Baal. E ali, claro, deve ser examinado o contexto, a situação histórica daquele confronto proposto pelo profeta Elias. Mas aí devemos lembrar que Cristo veio. E quando Cristo veio, ele andou por aí, já havia os falsos profetas entre ele. E ele nunca saiu propondo um desafio público a nenhum profeta. Ele, como filho de Deus, o legítimo, nunca propôs a ninguém tal desafio. Ele sempre respeitou os limites do ser humano, respeitou a religião de cada um, a confissão pública de fé de cada um. Ele só veio dizer uma coisa, que eu acho que isso aqui é fantástico, e o Evangelho narra muito bem. Ele veio dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele ensinou isso. Ensinou isso em gestos, ensinou isso em palavras, e ensinou isso vivendo. E ele viveu como ninguém aquilo que pregou. E claro que Cristo constitui a referência máxima, a nossa referência máxima. Então ele é o fiel da balança. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso olhar para a vida de Jesus e ver como ele agiu para que eu possa, em cima da sua conduta, agir também de acordo com o que ele ensinou, para não haver discrepâncias. Então talvez o pastor Tiago esteja assim mal assessorado, não foi mentoreado direito, não é? Por isso é importante observarmos as Escrituras, porque ela diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Ora, se Cristo, que é Cristo, nunca propôs um duelo entre ele e as trevas, Jesus nunca saiu caçando demônios, né? Jesus nunca entrevistou demônios, por exemplo, então eu não posso fazer. Uma das coisas que eu me lembro no Evangelho é que os demônios sempre cruzaram o caminho de Jesus. Eles sempre apareceram de punhos cerrados e desafiando Jesus Cristo. Mas em todas as circunstâncias, Jesus não permitiu que eles falassem. E uma das coisas que eu queria comentar com vocês, internautas, e também com o pastor Tiago, caso esteja vendo o vídeo, é que Jesus, ele tem muito carinho pelo ser humano, ele tem muita paixão pelo ser humano. Ele conquista o ser humano através do seu amor, né? O amor de Jesus é profundamente sedutor. Então, Jesus tem uma preocupação muito grande com o ser humano. Ele não gosta de expor o ser humano ao ridículo, ao vexame. Isso você nunca viu em Cristo. Mas um respeito pela prostituta, o respeito
por aquele que tem uma opção sexual totalmente diferente. Jesus sempre lidou com muita humanidade com o ser humano, né? Com muito tato, com muito jeito, com muito carinho. Me lembrei do que acontece nessas igrejas neopentecostais. Claro que não são todas, né? Mas tem aí a do Edir Macedo, essa eu posso citar, tem a do Agenor Duque, a Plenitude, e você tem do R.R. Soares, e você tem outros grupos assim, que a pessoa cai endemoniada lá na sua reunião, e eles trazem aquela pessoa para o centro do palco, e aí execram o ser humano. Na realidade não estão humilhando o diabo. O diabo já foi humilhado na cruz. Não tem humilhação maior que aquela, não é? Que ele sofreu na cruz do Calvário quando Cristo o derrotou ali. Mas trazer o ser humano para o palco, fazer com que ele role no chão, e todas essas coisas é uma humilhação sem tamanho ao ser humano. Certamente Jesus não concorda com isso. Se você encontrar uma pessoa, cruzar o seu caminho na sua reunião, e que a pessoa parece endemoniada, tem que retirar a pessoa daquele ambiente, do auditório, do público, levar para um lugar separado e ali, em oração, expulsar o demônio sem nenhum espetáculo, sem nenhuma entrevista, como Edir Macedo gosta de fazer, e seus patrícios. Então, eu diria o seguinte para o pastor Tiago: rever melhor essa decisão, desafiar o Carlinhos, não é de bom tom para a fé cristã. Não é de bom tom. O Carlinhos, ele tem pais que são cristãos, se eu não me engano, a sua mãe é cristã, ele sempre fala isso no vídeo, e certamente a mãe deve estar orando por ele, por sua conversão, seus irmãos também, que ele afirma ser cristãos, devem estar orando por ele, não é? Então, eu acho que o pastor Tiago também, muitos outros que compartilham da ideia do desafio público, do duelo público, devem orar pela conversão. O Espírito Santo, ele pode fazer essa obra sem nenhum duelo, sem nenhuma exposição pública, e etc. Não estou defendendo o Carlinhos, nem estou defendendo e nem estou acusando o pastor. Apenas estou dando uma outra opinião, que essa opinião é opinião de acordo com o Evangelho, né? As trevas sempre serão derrotadas. A verdade sempre irá brilhar, não importa as circunstâncias. A verdade sempre prevalecerá sobre a mentira. E precisamos orar para que esse espírito de adivinhação que está no Carlinhos possa ser repreendido, mas no nome de Jesus, e preservar a pessoa do Carlinhos, que tem esse espírito de adivinhação. Ok. Essa é a minha palavra. Eu espero que você possa deixar seu comentário, claro. Vai ser uma bênção ler seu comentário. E claro, também estou disposto a ouvir opiniões absolutamente contrárias à minha. Não tem problema. Você pode deixar aqui seu comentário. Eu lerei com bastante carinho. E estou orando também pela vida do pastor Tiago, para que o Senhor Jesus possa iluminá-lo, e também orando pela conversão do Carlinhos, para que ele possa vir a Cristo e um dia ser usado pelo Messias para profetizar agora em nome de Jesus, e boas coisas para o povo brasileiro e para as nações. Esse é o meu principal objetivo e desejo, que o Senhor Jesus salve o Carlinhos, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Deus não quer destruir o pecador, quer destruir o pecado e não o pecador. Então, essa é uma distinção básica que a gente deve sempre fazer, sempre fazer análise em cima daquilo que foi dito, não diminuir a pessoa. A pessoa é sempre
imagem e semelhança de Deus e sempre deve ser tratado com muito tato, com muito carinho, com muito jeito. E o amor é que vence. O amor sempre vence. Deus abençoe a todos. Obrigado. Fica aqui apenas um discípulo comentando esse assunto que eu achei super interessante e estou aqui publicando agora para você. Deus abençoe. Tamo juntos. Tchau. E você tem outros grupos assim, que a pessoa cai endemoniada lá na sua reunião e eles trazem aquela pessoa para o centro do palco e aí execram o ser humano. Na realidade não estão humilhando o diabo. O diabo já foi humilhado na cruz. Não tem humilhação maior que aquela, não é? Que ele sofreu na cruz do Calvário quando Cristo o derrotou ali. Mas trazer o ser humano para o palco, fazer com que ele role no chão e todas essas coisas é uma humilhação sem tamanho ao ser humano. Certamente Jesus não concorda com isso. Se você encontrar uma pessoa, cruzar o seu caminho na sua reunião e que a pessoa parece endemoniada, tem que retirar a pessoa daquele ambiente, do auditório, do público, levar para um lugar separado e ali, em oração, expulsar o demônio sem nenhum espetáculo, sem nenhuma entrevista, como Edir Macedo gosta de fazer, e seus patrícios. Então, eu diria o seguinte para o pastor Tiago: rever melhor essa decisão, desafiar o Carlinhos, não é de bom tom para a fé cristã. Não é de bom tom. O Carlinhos, ele tem pais que são cristãos, se eu não me engano, a sua mãe é cristã, ele sempre fala isso no vídeo, e certamente a mãe deve estar orando por ele, por sua conversão, seus irmãos também, que ele afirma ser cristãos, devem estar orando por ele, não é? Então, eu acho que o pastor Tiago também, muitos outros que compartilham da ideia do desafio público, do duelo público, devem orar pela conversão. O Espírito Santo, ele pode fazer. Ok, pessoal, tudo bem? Prazer falar com você. Eu estou hoje gravando esse vídeo para comentar algo que eu vi na internet, né? Achei bastante interessante e acredito que deveria comentar. É um pastor, o nome dele, se não me engano, é Tiago, e ele fez o seguinte desafio, um desafio público, um duelo. Ele está propondo um duelo entre ele e o Carlinhos, o vidente, né? O vidente das celebridades, o Carlinhos, que ficou famoso pelas previsões da queda do avião do time de Chapecó e também pela goleada da seleção brasileira. E então esse pastor, ele gravou um vídeo e jogou aí na internet, desafiando o Carlinhos para um combate, um ultimate fight. Loucura, né? E aí, segundo o pastor, ele vai desmascarar o vidente Carlinhos. Bem, isso é um problema do pastor que fez esse desafio. A razão de eu gravar o vídeo é para avaliar esse desafio. Até que ponto é correto sairmos por aí desafiando pessoas de outra fé, de outra religião e de outra confissão sobre fé, de outra confissão de fé. Bem, eu acredito que, em princípio, o pastor ele tenha dito isto pautado na narrativa de Escrituras, porque ela diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Ora, se Cristo, que é Cristo, nunca propôs um duelo entre ele e as trevas, Jesus nunca saiu caçando demônios, né? Jesus nunca entrevistou demônios, por exemplo, então eu não posso fazer.
Uma das coisas que eu me lembro no Evangelho é que os demônios sempre cruzaram o caminho de Jesus. Eles sempre apareceram de punhos cerrados e desafiando Jesus Cristo. Mas em todas as circunstâncias, Jesus não permitiu que eles falassem. E uma das coisas que eu queria comentar com vocês, internautas, e também com o pastor Tiago, caso esteja vendo o vídeo, é que Jesus, ele tem muito carinho pelo ser humano, ele tem muita paixão pelo ser humano. Ele conquista o ser humano através do seu amor, né? O amor de Jesus é profundamente sedutor. Então, Jesus tem uma preocupação muito grande com o ser humano. Ele não gosta de expor o ser humano ao ridículo, ao vexame. Isso você nunca viu em Cristo. Mas um respeito pela prostituta, o respeito por aquele que tem uma opção sexual totalmente diferente. Jesus sempre lidou com muita humanidade com o ser humano, né? Com muito tato, com muito jeito, com muito carinho. Me lembrei do que acontece nessas igrejas neopentecostais. Claro que não são todas, né? Mas tem aí a do Edir Macedo, essa eu posso citar, tem a do Agenor Duque, A Plenitude, e você tem do R.R. Soares, essa obra sem nenhum duelo, sem nenhuma exposição pública, etc. Não estou defendendo o Carlinhos, nem estou defendendo e nem estou acusando o pastor, apenas estou dando uma outra opinião, que essa opinião é opinião de acordo com o Evangelho, né? As trevas sempre serão derrotadas, a verdade sempre irá brilhar, não importa as circunstâncias, a verdade sempre prevalecerá sobre a mentira. E precisamos orar para que esse espírito de adivinhação que está no Carlinhos possa ser repreendido, mas no nome de Jesus, e preservar a pessoa do Carlinhos, que tem esse espírito de adivinhação. Ok, essa é a minha palavra, eu espero que você possa deixar seu comentário, claro, vai ser uma bênção ler seu comentário. E claro, também estou disposto a ouvir opiniões absolutamente contrárias à minha. Não tem problema. Você pode deixar aqui seu comentário, eu lerei com bastante carinho. E estou orando também pela vida do pastor Tiago, para que o Senhor Jesus possa iluminá-lo, e também orando pela conversão do Carlinhos, para que ele possa vir a Cristo e um dia ser usado pelo Messias para profetizar agora em nome de Jesus e boas coisas para o povo brasileiro e para as nações. Esse é o meu principal objetivo e desejo, que o Senhor Jesus, do livro de Reis, no Velho Testamento, onde Elias, o profeta, desafia os 450 profetas de Baal. E ali, claro, deve ser examinado o contexto, a situação histórica daquele confronto proposto pelo profeta Elias. Mas aí devemos lembrar que Cristo veio. E quando Cristo veio, ele andou por aí, já havia os falsos profetas entre ele. E ele nunca saiu propondo um desafio público a nenhum profeta. Ele, como filho de Deus, o legítimo, nunca propôs a ninguém tal desafio. Ele sempre respeitou os limites do ser humano, respeitou a religião de cada um, a confissão pública de fé de cada um. Ele só veio dizer uma coisa, que eu acho que isso aqui é fantástico, e o Evangelho narra muito bem. Ele veio dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele ensinou isso. Ensinou isso em gestos, ensinou isso em palavras, e ensinou isso vivendo. E ele viveu como ninguém aquilo que pregou. E claro que Cristo constitui a referência máxima, a nossa referência máxima.
Então, ele é o fiel da balança. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso olhar para a vida de Jesus e ver como ele agiu para que eu possa, em cima da sua conduta, agir também de acordo com o que ele ensinou, para não haver discrepâncias. Então, talvez o pastor Tiago esteja assim mal assessorado, não foi mentoreado direito, não é? Por isso é importante observarmos as escrituras